Dois aparelhos da Xiaomi têm dado muito o que falar e por causa disso eles apareceram em muitos comparativos aqui no Tudo Celular. A linha Redmi, ela trouxe uma evolução mínima com o Redmi Note 8 e melhorou um pouco na variante Pro. Já com o lançamento do topo de linha Mi 9, a chinesa não perdeu tempo e lançou diversas variantes mais simples para aqueles que não podem gastar tanto, por mais que esse seja um dos tops de linha com o melhor custo de 2019. O Mi 9T tem o diferencial da câmera frontal pop-up e o Redmi Note 8 conta com 4 câmeras traseiras. O processador deles é para o mesmo segmento, mas são de fabricantes diferentes, então quem se sai melhor? É isso que nós vamos mostrar nesse comparativo aqui no Tudo Celular. Nossos competidores são aparelhos muito bonitos e elegantes, são os intermediários mais caprichados da marca. Uma prova disso é que ambos contam com a traseira em vidro, com a moldura do Mi 9T ainda sendo em alumínio versus uma de plástico do Redmi Note 8 Pro. A traseira do Mi 9T é um pouco mais arredondada, embora os cantos do Redmi Note 8 Pro também não sejam retos. O conjunto de câmera deles fica no centro do aparelho, mas o da linha Redmi é mais numeroso e mais saltado. A área protuberante das câmeras também acomoda o sensor biométrico. No Mi 9T, o sensor fica abaixo da tela e é uma melhor opção por ainda por cima ser mais rápido do que o Mi 9, que é o topo de linha. A tela desse celular também não traz notch, uma vez que a câmera frontal é no estilo pop-up acima do aparelho. No Note 8 Pro, ela fica na frente, em formato de gota. E esse também atrapalha por ele ser Dual SIM e ter o suporte ao microSD, mas fazer isso em slot híbrido. Já o Mi 9T possui apenas espaço para os cartões SIM. Nenhum deles conta com qualquer proteção contra água e mesmo ambos tendo um queixo bem pequeno, o Mi 9T é menor e mais leve, com uma tela muito ligeiramente menor. O Mi 9T é mais caprichado e tem melhores soluções e por isso ele começa com o primeiro ponto. No quesito tela, o Mi 9T se espalha novamente. Além de ele não contar com o notch, ele também apresentou uma melhor tecnologia geral de tela, ainda mais por contar com uma ótima AMOLED de 6.39 polegadas Full HD e aspecto 19,5:9. O Redmi Note 8 Pro tem o mesmo aspecto e definição e uma tela um pouquinho maior, com 6.53 polegadas, mas em tecnologia IPS LCD. Isso não seria um problema, mas a Xiaomi utilizou uma tela bem superior no seu concorrente e essa pode pecar por não ter os melhores ajustes. É possível usar bem os dois fora de casa e sob o sol, mas o ponto aqui fica mesmo com o Mi 9T. Para som externo, o Mi 9T se sobressai por ter um som potente de ótima qualidade, faltando apenas ser estéreo. O Note 8 Pro também não é estéreo e traz alto-falantes sem a mesma potência e qualidade do concorrente. Os dois contam com conexão P2 para uso de fones de ouvido com fio, mas nenhum dos dois traz uma qualidade lá muito interessante para isso. Os sons dos canais se misturam e podem trazer interferência, sejam quais forem os fones que você for utilizar. No mais, o Mi 9T tem suporte áudio de 24 bits e a tecnologia aptX HD para fones Bluetooth. Então, o ponto fica com o som externo do Mi 9T. Não há muito o que falar de diferença nos recursos, uma vez que os dois chegam com o Android 9 Pie, com a interface personalizada da Xiaomi, a MIUI 10. A variante Pro do Mi 9T já está recebendo o Android 10, mas esse modelo mais simples só chegou até a MIUI 11, ainda com o Pie. Já o Redmi Note 8 Pro, ele está recebendo a MIUI 11, mas o Android 10 está chegando junto com ela apenas nos modelos chineses. Isso indica, porém, que a atualização está bem próxima. A MIUI é uma interface com muitos recursos e alta capacidade de personalização. E geralmente, aparelhos que contam com a plataforma da Qualcomm, eles estão mais propensos a receberem atualizações, e por isso o Mi 9T pode ter essa vantagem sem confirmações. Os dois contam também com biometria por digital e facial. Como um contra do Mi 9T, ele não conta com a porta infravermelho que muitos fãs da marca apreciam, enquanto que no Note 8 Pro tem esse recurso, que acaba permitindo que você controle TVs e uma série de outros equipamentos do celular. Pelos pesos pesados, acabamos em empate. O desempenho, nós temos aqui mais uma diferença fundamental entre esses dois smartphones. As plataformas são distintas e por isso nós temos um Snapdragon 730 no Mi 9T e um MediaTek Helio G90T no Note 8 Pro. Os dois testados tinham 6 GB de RAM. Para o 9T nós temos versões de 64 e 128 GB de armazenamento. O Note 8 Pro tem essas opções também, mas também tem opções de 128 GB e 256 GB, só que com 8 GB de RAM. Além de ser mais variado, ele também tem um slot para o microSD e a memória é UFS 2.1, que é mais rápida. Isso é refletido nos resultados de benchmark, onde o Note 8 Pro teve números melhores. Entretanto, nos testes de velocidade de abertura do Tudo Celular, os resultados ficaram muito parecidos, mostrando que para o dia a dia, os dois vão performar de forma similar. Os dois rodam jogos sem engasgos, mas o G90T promete mais fluidez com a tecnologia Hyper Engine. Embora o problema esteja mudando, ainda é mais complicado da gente ver drivers e compatibilidades dos processadores MediaTek como a gente vê para os da Qualcomm. Então, por enquanto, a gente ainda tem mais garantia de futuro para um Snapdragon. Ainda assim, no conjunto da obra, o ponto fica com o Redmi Note 8 Pro. Na bateria sendo um pouco mais pesado e maior do que o celular concorrente, o Redmi Note 8 Pro investe em mais bateria, com 4.500 mAh em relação aos 4.000 mAh do Mi 9T. Mas se você acha que isso significa mais tempo longe da tomada,
Não é esse o caso. O processador MediaTek é feito com litografia de 12 nanômetros, mais antiga e menos eficiente do que os 8 nanômetros do Qualcomm do comparativo. Isso faz com que mais bateria seja gasta, mesmo com tantas semelhanças. São pouco menos de 1h30 de diferença, mas ela existe, e no caso da tela a discrepância é de pouco menos de 1 hora. Não é muito, mas como a gente está falando de 500 mAh a mais, é relevante e dura menos. E o mesmo se repete no tempo de carga, que é 10 minutos menor no Mi 9T, mas isso era já esperado, e o Note 8 Pro, comparativamente, carrega de forma mais eficiente. Os dois passam mais um dia longe da tomada, trazem carregador de 18 watts na caixa e não possuem tecnologia de carregamento sem fio. Ser mais leve, com menos bateria e durar mais é mais importante do que ter mais bateria. Então, o ponto é do Mi 9T. Nas câmeras, estamos falando aqui de um conjunto triplo no Mi 9T, composto de uma wide principal de 48 megapixels e abertura 1.8, uma telefoto de 8 megapixels e uma ultra-wide de 13 megapixels. Já no caso do Note 8 Pro, nós temos 4 câmeras, sendo a principal uma wide de 64 megapixels e uma abertura de 1.9, uma ultra-wide de 8 megapixels e uma macro e uma de profundidade de 2 megapixels cada. São conjuntos com escolhas diferentes e mesmo o Redmi Note 8 Pro tendo mais sensores e até com maior qualidade, nós podemos afirmar que os resultados do Mi 9T foram melhores, sendo parecidos inclusive com os obtidos pelo topo de linha Mi 9. Em nossos testes, o Redmi Note 8 simples chegou a ter resultados melhores do que a versão Pro. O HDR ajuda mais no Mi 9T, que traz um equilíbrio de sombra e luz muito bom, além de apresentar cores mais firmes, menos lavadas e mais detalhes. A vantagem do Redmi Note 8 Pro fica pelo fato dos seus megapixels serem maiores e permitirem fotos simulando um zoom óptico de 2 vezes quase sem perda, dando ainda mais possibilidades criativas. No modo noturno, o Redmi Note 8 Pro parece um pouco melhor, embora esse não seja o forte de nenhum dos dois aqui. As fotos com ultra-wide também ficam bem mais escuras. O ponto fica com o Mi 9T. Nos vídeos, nenhum deles grava em 60 fps quando o assunto é 4K, mas eles conseguem fazer isso em Full HD e também tem a possibilidade de câmera lenta a 960 fps em HD. O Note 8 Pro é o único que traz alguma estabilização, embora seja eletrônica. No resultado geral, a captura de áudio e estabilidade foram melhores no Note 8 Pro, que também mostrou resultado bom na qualidade. O Mi 9T não decepciona no visual, mas peca nesses dois fatores em que o Note 8 Pro vai bem. Então o ponto para vídeos é do Redmi Note 8 Pro. Na frente, os dois trazem sensores de 20 megapixels, mas a abertura de 2.0 no Note 8 Pro é melhor do que a de 2.2 do Mi 9T, que, lembremos, é uma câmera pop-up e que salta na parte superior do celular. E mesmo nessas condições, o Mi 9T se sai melhor por trazer fotos com ótimos detalhes, nitidez e cores frente ao Note 8 Pro, que fica um pouco abaixo da média para a categoria. Então o último ponto de fotos é do Mi 9T. No preço, os dois aparelhos são oficialmente comercializados pela Xiaomi no Brasil, e enquanto o Mi 9T pegou uma fase mais careira dessa distribuição, chegando a R$ 3.400, o Note 8 Pro chegou a um preço mais racional, de R$ 2.300. O preço bem diferente diminuiu, ainda mais se a gente levar em consideração os marketplaces que vendem os produtos de forma não oficial. E atualmente a gente tem aí uma média de preço de R$ 2.300 para o Mi 9T e de R$ 1.530 para o Note 8 Pro. Com poucos meses de diferença de lançamento, esses dois ainda devem apresentar uma queda de preço durante 2020. Ainda assim, o Redmi Note 8 Pro, pelo seu valor médio e funções apresentadas, é um melhor custo-benefício. Então, ponto para ele. Com quase o dobro de pontos, o Mi 9T leva esse troféu no comparativo. Ele é um aparelho de bom acabamento, bom tamanho, tela interessante, bom som externo e com melhores fotos. É um aparelho para quem quer design, fotos legais e um bom conjunto para o consumo de mídias. Já o Redmi Note 8 Pro fica para aqueles que querem gastar menos e ainda assim querem manter boas características, como selfies boas, um desempenho para qualquer momento e os recursos bons da MIUI, pensando ainda em uma próxima atualização. Você pode conferir nossos outros comparativos usando esses modelos e as suas variantes, como o Redmi Note 8, Mi 9 SE e o Mi 9 Lite, aqui no canal ou no nosso site. E qual a sua opinião sobre esse comparativo? Ele teria um resultado diferente para você? O Mi 9T pode ser assim tão superior ao Note 8 Pro ou vale sim pagar menos pela linha Redmi aqui? Deixe seus comentários abaixo. Eu fico por aqui e até a próxima.